Nós anunciamos há poucos dias uma ministração que ela tem por título A Fuga. E nós queremos dizer para vocês que nada na palavra de Deus é excessivo. Nada é uma coisa sem importância. Quando você vê uma pessoa ser chamada pelo seu nome duas vezes, por exemplo, Marta, Marta, é porque alguma coisa estava para acontecer, estava acontecendo, enfim. Isso significa uma emergência. Sinal amarelo. Atenção. O título dessa ministração é A Fuga. E ela está aqui, eu vou me basear aqui em Coríntios, né? 2 Coríntios 6,17. Pelo que sai do meio dela, povo meu. As pessoas podem perguntar, pastor, dela, de que o apóstolo Paulo está falando? Pelo que sai do meio dela, povo meu? De que Paulo está falando? O que estava no coração de Paulo, na sua mente? O que ele queria ensinar para essa igreja de Corinto? Sempre importante, não é? Comercial, turístico, enfim. Naquele tempo, né? Os profetas falaram isso. Os apóstolos também. Você vai encontrar esse mandamento, essa orientação do Espírito Santo em Isaías. Você vai encontrar em Jeremias. Aqui onde nós estamos lendo. Em Hebreus, ali pelo capítulo 8. E em Apocalipse de São João. Irmãos, veja só, quantas pessoas falando a mesma coisa, sai do meio dela. Pastor, o senhor já falou dela? De que está tratando? De que o apóstolo Paulo está falando? Dela? Quem? É uma pessoa? É um lugar? Meu irmão, isto é Babilônia. Os profetas falaram, sai do meio dela, Babilônia. Os apóstolos falaram, sai do meio dela, Babilônia. O que quer dizer Babilônia? Confusão. Agora, tem algumas Babilônias. Eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, de domingo. Aqui direto dos estúdios aqui da Igreja Maná. A Babilônia social. Se tiver como anotar depois, pega uma caneta e anota isso aí, isso é importante. Babilônia social. É uma delas. Babilônia política. Essa é uma delas também. Babilônia religiosa. Esta é problema. Esta significa problema à vista que nós estamos vivendo.
Bem, a Babilônia, você sabe, tem coisas bacanas da Babilônia, não é? Você ouviu dizer, a gente vê por aí, né? Com relação aos jardins suspensos da Babilônia. Virou até tema de coisa, de música, enfim. Começou ali com Hammurabi, não é? O começo com Hammurabi, por ali, e depois Hammurabi era o pai, né, de Nabucodonosor, e tem até o código famoso, né, o código de Hammurabi, e depois vem Nabucodonosor, o filho, depois vem Evil Merodach, o neto, Babilônia. Os 3 reis governando, era um império, irmão. Minha irmã, era um império poderoso, como alguns impérios que eu vou falar nessas ministrações. Que o senhor, a senhora, não é, vai acompanhar, está acompanhando conosco pelo Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, nas plataformas, né, o YouTube. Você vai nos encontrar aí e começar a amar esse ministério. Porque nós pregamos a verdade. Simples que uma criança pode entender. A Babilônia social. Eu estava vendo ali em São Paulo, homens misturados com ratos. A gente olha ali a Cracolândia e você pode imaginar as pessoas fracassadas, arrebentadas ali. Uma ferida em pleno coração de São Paulo, na Praça da Sé, onde a gente passa por lá, os pastores, faz até trabalho lá e tudo, as igrejas estão por ali. Isso é a Babilônia social. Um câncer que nós ficamos olhando e parece não ter cura. Governos, prefeito, presidente, ninguém, ministro, ninguém consegue, não é? Policiais, não tem jeito, a coisa continua. Isso é a Babilônia social. Há um império naquilo ali. Há demônios respaldando aquilo ali, ancorando. Babilônia social. Ferida sem cura, eu diria. Babilônia política. Meu irmão, veja a nossa condição política hoje. Hoje é 1º de agosto de 2021. Eu estou me dirigindo a vocês nessa tarde. Olha a Babilônia política nossa, o Brasil. Quem manda em quem, não é? Presidente, o parlamento, o judiciário. Quem manda? Quem manda mais? A Babilônia política se instalou no Brasil. Há quem diga, né, que na corte, na nossa mais alta corte, que está ali em Brasília, e a pastora é de lá, nós conhecemos muito bem aquilo ali. A metade daqueles que estão ali na mais alta corte pensa que é Deus. E a outra metade tem certeza. Babilônia política. Mas e a religiosa? Eu não posso me demorar muito nesses pontos, porque por causa do tempo, né? Senão isso aí dá 1h30. Não tem como a gente nem comportar em uma rede social, numa plataforma social, tem que ser mais rápido que... 10 minutos. Então, a religiosa, essa é terrível. Babilônia religiosa. Por exemplo, uma suposta pastora, ela, com seus, parece que 51 filhos, né, entre biológico e adotivo, ela começou a matar o marido
o pastor envenenado e terminou na bala. O que é isso? Isso é Babilônia religiosa. Confusão. E o padre? Ali é caminho da roça, né? Como eu disse, né? Minha esposa é de Brasília. O padre ali em Trindade, não é? Goiás. Isso mesmo. Eu estava meditando nessa Babilônia religiosa, não é? Isso, entre evangélicos e católicos e espíritas, enfim. O padre ali compra uma peça para uma igreja, que só a peça custa milhões. Um sino, um badalo lá da igreja, alguma coisa assim, paga milhões uma peça daquela. Isso é explorar a fé dos fiéis. Porque poderia muito bem ter dado outra direção, outro destino a essa verba tão alta. Você, ouvinte internauta, você concorda com a gente, não é? Você é inteligente. Você concorda com a gente. E o guru do Centro Espírita, ali em Abadiânia, também Goiás, ele passava por ali. Com aquele movimento ali. E estuprando as mulheres. Com todo um aparato. Rapaz, até com jagunço. E estuprou mulheres até holandesas. Quer dizer, isso é o fundo do poço. É a Babilônia religiosa. Nós temos a social, temos a política, temos a religiosa, entre elas, né? Entre outras. Nós temos heresias. Homem herege que Paulo fala, né, a Tito, na carta a Tito, no pastor. Ele fala do homem herege, heresia, filosofias orientais, enfim, é tanta coisa. É o excesso de informações. E deixa a pessoa mais confusa ainda. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. O que semeia, semeia a palavra. Eu, mas minha esposa, sabemos muito bem o que é outro evangelho. Outro Jesus. Outro Espírito, que não o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos. Está escrito, está na carta aqui do apóstolo aos Coríntios. Veja você. Se é de fato uma confusão, né, pastor, como o senhor está colocando, há uma necessidade de uma fuga. Você precisa fugir. Foge dessas coisas. Há uma fuga. Precisa existir uma fuga. Hebreus, o apóstolo fala assim, saiamos, pois, a ele. É fuga, sai a ele. A ele quem? É Jesus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. O arraial, religião. Religiosidade oca e vazia, sem nenhum valor aos olhos de Deus. Saiamos, pois, a Cristo fora da religiosidade, fora das Babilônias, levando o seu opróbrio, levando o seu vitupério, numa outra versão. A necessidade de uma fuga. Deixa eu te contar, queridos. Deixa eu falar para vocês. Eu me recordo do que houve aqui vizinho nosso aqui, a Colômbia, né? Vai divisa com a gente aqui. Aquela questão da enfermeira, que ela teve um pressentimento numa certa noite, quando o povo estava dormindo, um pequeno vilarejo da Colômbia chamado Armeiro. Eu me lembro.
e mais ou menos 19 mil pessoas dormindo, o vulcão entrou em erupção, as lavas do vulcão vieram, aquela coisa toda, e todos morreram dormindo. Ela se salvou, por quê? Porque houve uma fuga. Olha que coisa tremenda, irmão. Houve uma fuga da enfermeira, ela foi com os seus ali para um lugar alto. Ela fugiu, teve um pressentimento, fugiu, que algo estranho iria acontecer, ela fugiu para uma parte alta e foi a única que se salvou. Isso é real, isso aconteceu aqui, ó. Foi título até de filme. Isso virou, né? Filme, coisa, livros, repertório, isso engordou o repertório dos pregadores, grandes e pequenos. Há uma fuga. Houve uma fuga. Ela se salvou porque houve uma fuga. Para se salvar dessas Babilônias aqui e nós alcançarmos o reino de Deus, há necessidade de uma fuga. Real. Glória a Deus. Meu irmão, uma fuga. Temos que sair desse sistema perverso, onde uma dúzia de pessoas no Brasil detém a maior parte da riqueza e o resto do povo é pobre. Isso é Babilônia social. Eu nem vou perguntar se você concorda. É claro que você concorda comigo. Você é inteligente. Sai dela, povo meu. Eu não posso demorar muito. Já falamos, né, por conta do horário. Mas eu quero me recordar dos evangelhos com você. Porque nós pregamos a palavra de Deus. O que semeia, semeia a palavra. Então vamos falar dos evangelhos de Jesus Cristo, segundo Lucas em primeiro lugar, depois segundo Mateus e Marcos. Deixa João de lado por enquanto. Quando Jerusalém estava para ser destruída, teve sinais para que as pessoas empreendessem fugas. É o nome, a fuga. Houve sinais robustos para que as pessoas pudessem fugir do martírio, porque as pessoas matavam tudo. E todos que encontrassem pela frente. Lucas fala de Jerusalém cercada de exércitos. Essa coisa, meu querido, eu que sou professor de teologia, essa coisa é passado. Já passou. Jerusalém cercada de exércitos é página virada, mas aconteceu. 3 homens estavam ali, sabe? Um trio de homens maus, homens perversos. Aquele primeiro, Céstio Galus, não é? Que assaltou Jerusalém aos 66 anos depois de Cristo. E ele assaltou Jerusalém, e olha que incrível. E houve uma certa, sabe, ele retrocedeu. Ele assaltou Jerusalém e recuou. Por que aquele Céstio Galus ele recuou? Para que o povo pudesse empreender uma fuga. Porque Jesus Cristo disse assim, o Espírito Santo disse assim, quem estiver em determinado lugar, fuja para os montes. A fuga. É isso que nós estamos falando, você está entendendo? Como é lindo, como é maravilhoso a palavra de Deus. Nesse retrocesso daquele homem ali, sabe? A pessoa fugiu, as pessoas fugiram. Escaparam. Porque veio Tito, aos 70, descer depois de Cristo, né? Um imperador romano chamado Tito, e aconteceu o que você conhece, né? Destruiu Jerusalém. E depois teve um outro homem ainda, chamado Terêncio Rufo. E se encontra no profeta, o profeta falou dele, que meteu a picareta até onde era o templo de Deus. A braquiara subiu que a vaca podia pastar ali. Olha o trio aí. Veja que houve uma fuga. Veja que houve uma fuga. Então, isso é coisa do passado. Isso a história nos conta isso. Nós somos estudiosos da palavra de Deus há 51 anos e nós sabemos que a coisa se deu assim realmente. Agora, e os outros 2 evangelhos, Mateus e Marcos? Eles falam de um outro sinal, querido. A abominação no lugar santo. Quando vocês ouvirem, vocês verem que a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O que é isso? Isso é religião. Isso é um ídolo
que vai se assentar no trono de Deus. Paulo fala desse homem aos Tessalonicenses, né, no capítulo 2 da sua segunda carta. Ele fala, ele vai se assentar lá, querendo parecer a Deus, ser igual a Deus. Ele pensa que é Deus. Ele vai tentar, sabe, resolver o problema que nenhum governo resolve no mundo, no planeta. Acabar com a fome, unir as pessoas, acabar com as divisas entre as nações, uma só língua, uma só moeda. Mete uma marca, um microchip na pessoa, implanta lá no corpo da pessoa e a pessoa está totalmente policiada. Onde você vai, está sabendo. Você não compra sem aquilo, você compra com aquilo e tudo. É Babilônia. E todas essas pessoas que se enquadrarem, que aceitarem isso, numa boa, irão para o abismo. Isso é bíblico, isso está no Apocalipse de São João. Mas também em Mateus e em Marcos, quando tudo isso estiver acontecendo, meu querido, a Bíblia diz assim, fuja para os montes. Tanto aqui, em Lucas, como em Mateus, Marcos, a instrução, a orientação de Cristo é, fujam para os montes. Fuja para o lugar alto. Porque lá, é só lá que vocês se salvarão. É saindo dessas Babilônias. É nos mantendo longe dessas Babilônias que são simbologia de confusão. Babel começou lá com Nimrod, né? Você sabe muito bem lá. A Torre de Babel lá em Gênesis. Começou ali. A confusão, Babel, confusão. A confusão das línguas, não é? Aquilo que Deus confundiu, a pessoa não conseguia fazer aquilo que era o intento deles. Deus frustrou os planos daquele pessoal ali. Querido, eu tenho que parar, por quê? Por conta do horário. Né? Minha diretora já está falando aqui que acabou o tempo. Ah, está vencendo, só falta 3 minutos, né? 4 minutinhos, não é? Então, eu tenho que parar. Mas que bom se eu pudesse ministrar até meia-noite, porque eu tenho um prazer. Você não imagina o prazer que eu tenho que estar ministrando vocês. Pelo Espírito Santo de Deus abrindo os olhos de vocês. Fujam dessas Babilônias. Empreenda uma fuga urgentemente. Para os braços. Ó, placa de igreja. É um perigo. Placa de igreja. Lideranças, como nós falamos dessas lideranças aí. Perigo também. É claro que nós não generalizamos a coisa. Tem os homens santos de Deus, tem a mulher santa de Deus, os verdadeiros pastores, verdadeiros profetas. Nós sabemos disso. Placa de igreja é um perigo. Dependendo. Liderança de igreja é um perigo. Tradição religiosa é um perigo, porque minha mãe era assim, meu avô era assim, minha avó era assim, e eu vou continuar nesse caminho, pastor. A pessoa fala para mim aqui na igreja. Não posso mudar, pastor, porque toda a minha família é dessa religião, vou ter que continuar nessa. E se eles estiverem caminhando para o precipício? E se eles estiverem caminhando a passos largos para o inferno? Para queimar eternamente do fogo do inferno? Você tem que pular fora dessa canoa, isso é uma canoa furada. É ou não é, irmão? Então isso é uma questão de inteligência. Eu não quis saber o que a minha família é, ou foi, ou deixou de ser, não importei com essas coisas, não me interessei com isso. Por isso, Cristo tinha um chamado para mim, e tem um chamado para mim. Ele me separou, me tirou de muitas Babilônias, até mesmo dentro da minha família. Pequenas Babilônias, mas dentro da minha família. Ele me arrancou, me colocou nos altares. Nós já vamos completando, né, pastor? Eu mais a minha esposa, já há 40 anos de ministério ou mais. Isso nos dá esse respaldo, nos dá essa alegria. É um ciclo, né? Porque cada 40 é um ciclo. É verdade. Né? Então nós estamos completando já um primeiro ciclo de 40 anos. Moisés não teve 3 ciclos? 40, 40 e mais 40? Eu já estou com o primeiro de altar, 40. E nós louvamos a Deus. Tanta felicidade que nós temos. Tantas experiências vividas com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Experiências fortes com Deus. Quantas águas profundas que nós já andamos por elas.
Mas, queridos, são nas águas profundas que você vê as obras de Deus. Só nas águas profundas. Não tem jeito de você ver as obras de Deus, ser notado, ter uma experiência forte com Deus se não for em águas profundas. Não tem jeito. Foi assim comigo, foi assim com Esther, foi assim com Jesus Cristo, com João Batista, com todos os profetas. O salmista lá no Salmo de número 107. Você vai ver do versículo 23 a 30, as águas profundas que eu estou me referindo aqui. É só lá que você vai ver as obras de Deus. Aqueles que ficam na praia são medrosos, jamais terão experiências com Cristo e verão as obras de Deus. Eu quero pedir para você, eu tenho que encerrar, né, pastora? E nosso tempo já está acabando, né? Mas para você nos ouvir pelo YouTube, dezenas de mensagens. Agora o Instagram e Facebook, né? Você pode nos achar ali, né? Chamar de seguidores, né? Você pode nos seguir, então, se assim você desejar. Você vai encontrar dezenas dessas ministrações. Ministramos a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus. Você vai amar. Vai edificar a sua família, querido. Vai curar, vai sarar as feridas, vai libertar, vai conduzir alguns à salvação em Cristo, vai quebrar a barreira da ignorância, o cativeiro. Eu tenho sempre dito, o pior dos cativeiros talvez é o cativeiro da ignorância. O Senhor Jesus, ele disse assim: vocês erram muito não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram muito nisso, tem que conhecer. Faz 51 anos que esse servo aqui, esse amigo de vocês, lê a palavra de Deus. 51 anos de leitura bíblica, desde sempre. Eu comecei a ler a palavra, me convertendo aos 11 anos, 12 anos de idade. Sempre lendo a palavra de Deus, até hoje. Eu não tenho mais como pegar o celular e buscar no Google, não. Eu busco aqui na palavra de Deus, na Bíblia mesmo. Está aqui na minha mão. É assim que nós damos sequência a esse ministério. Eu quero pedir para você, olha, se você quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu telefone. Pode, né, pastor? O diretor disse que pode, né? Pode. Então tá. Ó, 99650-1742. Para todo o Brasil e fora, né? 99650-1742, 034 DDD, Minas Gerais. Gurinhatã, o pastor é de Gurinhatã, Minas Gerais. A terra do pequeno pássaro azul indígena. É só entrar, é só ligar. Quiser falar conosco, com o pastor pelo WhatsApp, é esse telefone aí, né, pastor? Também, né? 034. Isso, pelo WhatsApp, né, a pastora tá 034, né? 034 99650 1742. Amém? Amém. Eu queria falar mais, pastor, mas não posso. No YouTube, pastor, dá o endereço aí. Eles nos encontram lá no canal Maná. Pastor Silas José. Do YouTube, Pastor Silas de Lima. José. Dezenas de ministrações reveladas. Eu prego palavra que o Espírito Santo me revela. E que vai ser uma bênção para você, para o senhor, para a senhora e para toda a sua família. E agora também nós temos o Instagram, né, pastor? Com certeza. É só chamar lá, né, Pastor Silas José de Lima, que vai nos encontrar, vai encontrar o seu Instagram, pastor. Instagram. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua atenção. Por essa facilidade que nós temos, que são as plataformas digitais. Louvamos a Deus. Para que você, na sua casa, no seu conforto, você receba essas ministrações e alcance a bênção poderosa do nosso Deus. Nos siga, curta isso aí, divulgue, né? Visualize aí, para que nós possamos continuar. Pode pôr o comentário, né, pastor? Em nome de Jesus. Aceitamos sim. Seu comentário, críticas. Né? Sim, aceitamos. Seu comentário sempre construtivo, né? Nunca destrutivo, é claro. Seu comentário e o seu elogio, pode colocar aí que nós vamos ficar sabendo aqui, a gente vai entrar em contato. E se quiser entrar em contato comigo também, é só falar, deixar aí o seu... A gente vai vendo aqui, né, como nós vamos interagindo e vai ser uma benção para nós aqui da Maná e para vocês aí do outro lado. Amém? Deus Amém. Abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Aguarde mais vídeos, né? Mais vídeos estaremos postando.
A paz do Senhor Jesus. Sua pastora Almerita. Amém. Deus Glória a Deus. abençoe a cada um. Glória a Deus.